Liturgia do dia 22 de fevereiro de 2022. Festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa da Cátedra de São Pedro, colocada no dia 22 de fevereiro, por um martiriológio muito antigo, é uma boa oportunidade para fazermos memória viva e atualizante do primeiro dos apóstolos, Simão Pedro. Nascido em Cafarnaum, exercia a sua profissão de pescador quando se encontrou com Jesus de Nazaré. Deixou o trabalho, a casa e a família para seguir o Senhor. Os evangelhos deixam-nos entrever a sua personalidade simples, espontânea e simpática. Jesus escolheu-o como primeiro no grupo dos 12. Com a festa que hoje celebramos, apoiando-nos no símbolo da cadeira, realçamos a missão de mestre e de pastor conferida a Pedro por Cristo. O Senhor fez assentar sobre ele, como sobre uma pedra, todo o edifício da igreja. O texto começa com uma autoapresentação do apóstolo Pedro, que nos permite colher a sua identidade. Seguem-se algumas recomendações aos ministros, ou seja, os presbíteros, como Pedro, que carregam a honra e o peso das responsabilidades que Jesus lhe pôs sobre as costas. O apóstolo transmite não algo de seu, mas a missão que lhe foi confiada para ser partilhada e participada. Os que na igreja são chamados a exercer um ministério hão de deixar mover, não por interesse, mas por amor. A sua espiritualidade tem como características o total serviço, a plena dedicação, a incondicionada felicidade. Os que permanecerem fiéis receberão a coroa imperecível da glória das mãos do Supremo Pastor. No Evangelho, Jesus começa por interrogar os discípulos sobre o que se diz sobre ele. As respostas que dão são parcialmente válidas, mas inexatas. É então que Jesus interroga os discípulos sobre o que pensam dele. Responde Pedro em nome de todos: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Estas palavras são uma profissão de fé total, completa, que já tem o sabor da fé pascal. Estas palavras revelam também a identidade de Pedro como crente e representante de todos os crentes. Na segunda parte do texto, temos uma série de palavras com as quais Jesus define a sua relação
com Pedro e o ministério do apóstolo em relação à igreja. Pedro é bem-aventurado, porque falou sob inspiração divina. O nome novo que Jesus dá a Pedro indica a sua missão de pedra fundamental e sólida do edifício que é a igreja, a comunidade dos salvos. A entrega das chaves simboliza que é com Pedro e por meio de Pedro que Cristo realiza a salvação de todos. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Em nome dos 12, Pedro responde à pergunta de Jesus, não segundo o ponto de vista dos homens, mas segundo o ponto de vista de Deus. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Por isso Jesus replica, proclamando o bem-aventurado. És feliz, Simão, filho de Jonas. Mas essa resposta é fruto de uma iluminação especial de Deus. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Diz-lhe Jesus. Pedro personifica a igreja. A sua resposta será a da igreja iluminada pelo Espírito no Pentecostes. Simão Pedro recebeu essa luz antecipadamente, por causa da missão que Cristo lhe queria confiar. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Bento XVI comenta assim estas palavras do Senhor. As 3 metáforas às quais Jesus recorre são muito claras. Pedro será o fundamento, a rocha sobre o qual se apoiará o edifício da igreja. Ele terá as chaves do reino dos céus, para abrir ou fechar a quem melhor julgar. Por fim, poderá ligar ou desligar, no sentido em que poderá estabelecer ou proibir o que considerar necessário para a vida da igreja, que é e permanece a Igreja de Cristo. Esta posição de preeminência que Jesus decidiu conferir a Pedro verifica-se também depois da ressurreição. Pedro será, entre os apóstolos, a primeira testemunha de uma aparição do ressuscitado. Este seu papel, realçado com decisão, marca a continuidade entre a preeminência obtida no grupo apostólico e a preeminência que continuará a ter na comunidade que nasceu depois dos acontecimentos pascais. Vários textos relativos a Pedro podem ser relacionados com o contexto da última ceia, no decurso da qual Cristo confere a Pedro o ministério de confirmar os seus irmãos. Essa contextualização do primado de Pedro na última ceia, no momento da instituição da Eucaristia, Páscoa do Senhor, indica também o sentido último deste primado. Pedro deve ser, para todos os tempos, o guardião da comunhão com Cristo. Deve conduzir a comunhão com Cristo. Deve preocupar-se porque a rede não se rompa, para que possa perdurar a comunhão universal. Só juntos podemos estar com Cristo, que é o Senhor de todos. A responsabilidade de Pedro é, pois, a de garantir a comunhão com Cristo pela caridade de Cristo, conduzindo à realização desta caridade na vida de todos os dias. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade.
pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Pedro Apóstolo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa Igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.